Oi, meu povo, boa noite. Cheguei tarde, pra variar. Tudo bem? Hoje eu decidi ler finalmente o Drauzio. Acho que hoje vou conseguir ler. O texto que eu vou ler são histórias, relatos que o Drauzio faz de pessoas que passaram por tratamento com ele. Tratamento oncológico. É de um livro chamado Por um Fio, que tem então vários desses relatos, e eu vou ler o último, é o que termina o livro. Todos eles são bem emocionantes, assim. Eu acho que mostra um pouco do próprio, Drauzio, do próprio Drauzio Varela. O como ele sente e como ele descreve as coisas pelas quais ele passa. Que traz uma humanidade, assim. É como se pudesse entender um pouco mais sobre o funcionamento, dele enquanto médico, do trabalho dele como voluntário no Carandiru, tudo o que aconteceu desde então, a forma como ele exerce a profissão. E o texto que termina o livro chama Meu Irmão. Então a história de como foi a questão do tratamento do irmão dele. Vamos lá, porque é longo. Lembranças carregadas de emoção ficam gravadas para sempre na memória. Por isso, nunca esquecerei daquele início de noite em agosto de 1990 no consultório. Teria sido uma tarde comum, Narciso e eu atendendo no andar de cima, meu irmão assistindo aos doentes em quimioterapia nas salas de baixo. Não fosse o pedido que Fernando fez pelo telefone interno. Queria conversar com vocês dois no final do expediente, tudo bem? Estranhei não só a pergunta, sempre conversávamos quando tudo terminava, como a voz em tom de preocupação. Passei o resto do dia com um mau presságio. Quando saiu o último paciente, descemos para a sala de reuniões. Fernando interrompeu as anotações que fazia nos prontuários com a Parker 51, de estimação, e sorriu, com um ar conformado de quem se defronta com uma ironia. Quando tossi de manhã, encontrei uma mancha de sangue na secreção. Fiz uma chapa. Apareceu um nódulo especulado no pulmão direito. Colocou a radiografia no negatoscópio, iluminado. Não tive dúvida de que era um tumor maligno. Meu irmão tinha feito 45 anos. Fumava meio maço de cigarro por dia desde os 16. E devia estar exausto de ouvir meus conselhos diários para se libertar da praga que é a dependência de nicotina, responsável pela tragédia de tantos pacientes acompanhados por nós. Como de hábito, no câncer de pulmão, a doença atacou-o sem dar aviso, exceto por uma dor itinerante nas costas surgida um mês antes, ao desembarcarmos de uma viagem de 12 horas em classe econômica depois de um congresso na Califórnia. Ficamos calados diante da radiografia. Fui invadido por uma tristeza infinita que me remeteu subitamente à imagem de tia Leonor, acariciando minha cabeça e dizendo: "A mamãe descansou", na porta do quarto onde minha mãe havia acabado de falecer, e a lembrança de meu corpo de 8 anos deitado no chão do quintal, olhos perdidos no movimento das nuvens, na tarde em que perdi a avó paterna, minha segunda mãe. A voz do Fernando me trouxe de volta. Vocês têm alguma dúvida de que isso seja câncer de pulmão? A chance é grande, respondeu Narciso. Fernando retirou a radiografia do negatoscópio e sentou de frente para nós. Queria fazer um pedido. Se for o que parece, gostaria de ser tratado por vocês dois aqui em nossa clínica. Trabalhamos juntos há 12 anos. Não queria ir parar na mão de estranhos, a menos que seja difícil demais para vocês. Dei várias voltas de carro para não chegar em casa com aquela impressão de morte na alma. Foi inútil.
Nem bem entrei, minha mulher me fez sentar ao lado dela. O que aconteceu? Nunca vi seu olhar tão triste assim. Fizemos a vontade de meu irmão. Em 3 dias, já conhecíamos o tipo histológico do tumor e sabíamos que a doença não tinha se disseminado. Menos mal, ainda havia possibilidade de cura através de cirurgia e tratamento complementar. Com os exames em mãos, num domingo à noite, viajamos para Cleveland, onde nos aguardava nosso amigo Ronald Bukowski, preocupado com os resultados que lhe havíamos transmitido por fax. Foi reconfortante encontrar o querido companheiro, já de cabelos brancos, com uma equipe de especialistas previamente organizada para opinar sobre o caso. Passamos 2 dias inteiros entre consultas, exames e discussões, até definir a melhor estratégia: cirurgia seguida de quimioterapia e radioterapia. Todo o tratamento seria administrado em São Paulo, com exceção da radioterapia, porque na época os equipamentos estavam defasados no Brasil. Num desses dias, às 8 da manhã, atravessamos um trecho longo de um dos corredores da Cleveland Clinic, no contrafluxo dos funcionários que chegavam para o trabalho, quando o rosto de porcelana de uma enfermeira uniformizada se destacou no meio da multidão. À medida que se aproximaram, seus olhos verdes pousaram 2 vezes no rosto distraído do Fernando e fugiram, até que ele os notasse. Então ela esboçou um sorriso tímido e baixou o olhar, lisonjeada. A atitude inusitada para uma americana no ambiente de trabalho chamou minha atenção para as outras que passavam. Fernando sempre fizera sucesso entre as mulheres, com seu porte longilíneo, olhos pretos e o ar de bom marido, que as deixava descontraídas junto dele. Mas naquela manhã fiquei impressionado e também orgulhoso. Brancas, negras, mulatas, moças ou senhoras, todas olhavam para ele. Alguns olhares eram rápidos, outros mais detidos. Irônico, comentei. Não sei o que está acontecendo hoje. 100% das mulheres olham para você. Ele sorriu benevolente. Não fique triste, sempre foi assim. As mulheres têm por mim apenas atração carnal. Com você, uma ligação mais espiritual. A operação foi realizada no próprio hospital onde trabalhávamos, o Sírio-Libanês, no último dia do mesmo mês de agosto. O acesso ao tórax revelou que a doença infelizmente estava mais avançada do que mostravam as tomografias. Comprometia também vários gânglios situados no mediastino, região entre os pulmões. De posse do resultado do exame da peça operatória, Narciso e eu sentamos com Fernando, ainda no quarto do hospital, para discutir a implicação dos achados na programação do tratamento subsequente. Ele ouviu atento a descrição das características histológicas da lesão e dos gânglios comprometidos do mediastino. No fim da leitura, observou como se falasse de outra pessoa. Doença agressiva. Agressiva, mas curável, acrescentei com a anuência imediata do Narciso. Estávamos sendo sinceros, nem haveria como enganá-lo. Ele conhecia a enfermidade, sabia que a chance de cura era pequena, mas real. E todos nós nos apegamos a essa esperança. Vivíamos uma fase ótima na época. Nossas irmãs e nosso pai, apesar de debilitado por um derrame cerebral, estavam bem. A clínica era muito procurada, viajávamos várias vezes por ano para o exterior a trabalho. Cada um de nós tinha 2 filhas adolescentes com idades próximas que adoravam estar juntas, e ele havia acabado de realizar com a mulher o sonho de uma casa no alto de uma montanha em Campos do Jordão. Era um prazer nos reunirmos nessa casa nos fins de semana, com as meninas tagarelas rindo ao redor da lareira. Fernando, desde cedo, com a caixa de ferramentas instalando tomadas, pregando quadros, pintando portão, dava demonstrações da sua habilidade com trabalhos manuais para os quais nunca tive talento nem paciência. À cirurgia seguiram-se 3 meses de quimioterapia administrada em nossa clínica pelo enfermeiro Edson, que 12 anos mais tarde viria a ser acometido pela mesma patologia. Ver meu irmão no meio dos pacientes que semanas antes eram tratados por ele foi uma experiência única. A um só tempo comovente, pelo carinho que demonstravam ao encontrá-lo sem cabelo, e reveladora para nós, como o próprio Fernando observou. Todo médico devia passar pelo que estou passando, experimentar na carne a fragilidade que a doença traz, as agruras das dores persistentes, náuseas e mal-estares, incertezas, sentir nostalgia da felicidade despreocupada de outras épocas, amargura ao imaginar o vazio que nossa ausência poderá deixar nas pessoas queridas, o desejo insensato de acordar desse pesadelo. Essas observações se mostravam especialmente marcantes,
porque conheci raríssimos médicos que, como ele, tivessem verdadeiro interesse pelas aflições dos pacientes. A qualquer momento estava disponível para esclarecer suas dúvidas e conversar sem pressa, mesmo nos dias mais atribulados, quando sobrecarregados pelo volume de trabalho. Narciso e eu brincávamos: Fernando, hoje não haverá tempo para sessões de psicoterapia. No início de dezembro, ele viajou para Cleveland com Marta, a esposa, com quem começara a namorar nos tempos de estudante. Narciso e a mulher foram lhes fazer companhia durante a primeira semana. Naquele mês de radioterapia, visitei-os 2 vezes, oportunidades em que passávamos o dia inteiro juntos, em conversas intermináveis. Íamos ao museu, passeávamos pelas cidades vizinhas cobertas de neve. À noite assistíamos à apresentação da orquestra sinfônica. Líamos em casa ou jantávamos com amigos convidados pelo Bukowski, com a intenção clara de amenizar a angústia que imaginava tomar conta de nosso espírito. No entanto, não nos sentimos angustiados, pelo contrário, o bom humor crônico de minha cunhada, combinado com o clima de provocação mútua que sempre existiu entre mim e meu irmão, criava uma atmosfera de graça e leveza, contrastante com as dimensões da diversidade enfrentada. Havia momentos de dúvida e medo até, mas Fernando lutava contra eles de forma tão racional que não deixava espaço para atitudes dramáticas ao seu redor. Se ele próprio conseguia, sem se abater, contrapor-se à ameaça de perder a vida, teríamos nós o direito de nos desesperar? Vivemos dias de felicidade verdadeira nas visitas que fiz a Cleveland. Qualquer estranho à par da realidade julgaria sermos desequilibrados ou estarmos em processo de negação, propositalmente cegos à trama que se desenrolava. Ledo engano, havíamos tratado muitos casos como o dele. Éramos conhecedores da história natural do câncer de pulmão e dos baixos índices de cura obtidos naquele estágio da doença. A possibilidade de evolução desfavorável estava sempre presente em nossas análises. Numa manhã cinza escura, saímos os 2 encapotados para passear na neve. Cobertos de flocos, andamos quase 3 horas a passos rápidos num parque povoado de esquilos e pássaros pretos, que inspiraram Fernando a repetir o haikai de Matsuo Basho. Não gosto de corvos, mas essa manhã, sobre a neve, relembramos o tempo que passamos separados na infância, a falta que a mãe nos fez, a paixão dele pelo tio Durval, encerrado em seu mundo desconexo, os desencontros com nossa madrasta, o respeito e admiração pela figura paterna envelhecida. Rimos ao reconhecer as semelhanças crescentes entre nós e aquele homem que chegou da Espanha ainda pequeno, para uma vida inteira dividida entre 2 empregos com o objetivo firme de levar os 4 filhos até a universidade, inacessível a ele e que nos transmitiu a crença obstinada da honestidade, na solidariedade social e no trabalho duro como filosofia de vida, na ausência da qual a existência perde a grandeza. Falamos das dificuldades, dos sentimentos mais íntimos que pode haver entre 2 irmãos, como se pretendêssemos penetrar o coração um do outro em busca da quintessência do amor fraterno. No início de janeiro, já em São Paulo, Fernanda acordou com dores nas costas, na coxa. 2 dias depois, fez uma cintilografia óssea que mostrou uma metástase no fêmur e outra na bacia. Era o fim da esperança de curá-lo. À noite, fui vê-lo em casa. Encontrei-o na sala com Marta, as meninas e Maria Helena, nossa irmã mais velha. Subimos para o quarto. Examinei-o e olhei a cintilografia. Não havia dúvida. O tumor era mesmo agressivo. Recidivava apenas 4 meses depois da cirurgia. Perguntei como ele estava. Triste como nunca. Nós nos abraçamos e choramos como crianças. Haveríamos de nos separar de novo. Agora, para sempre. Foi terrível a frustração que tomou conta de mim ao perceber a inutilidade do esquema de tratamento concebido com tanto cuidado. Não que essa sensação me fosse desconhecida. Infelizmente, o exercício da cancerologia pressupõe aprender e aceitar a derrota no final, a lidar com a dúvida mais dolorosa que pode afligir o médico diante do paciente que evolui mal a despeito de seguir à risca o tratamento prescrito. Onde terei errado? Será que em algum momento deixei de fazer a escolha mais adequada? A diferença é que dessa vez o sentimento de culpa, o arrependimento por decisões tomadas, a decepção com o desfecho e as incertezas cortavam minha própria carne. Como Fernando dissera anteriormente, todo médico devia passar por isso.
Depois da cintilografia, fizemos uma tomografia para avaliar o grau de disseminação do tumor. Assim que saiu do aparelho, Fernando veio ver comigo com o radiologista as imagens recém-gravadas. Elas mostravam metástases também no fígado e no cérebro. Antes que encontrássemos palavras para qualquer comentário, ele tomou a iniciativa. Vamos irradiar o cérebro para evitar complicações neurológicas. Muito chato acabar a vida dependente dos outros. Assim foi feito, irradiamos o cérebro e iniciamos um esquema de quimioterapia que ele suportou bem. Nesse período, coloquei nossa convivência como prioridade absoluta. Falávamos por telefone várias vezes por dia e ia visitá-lo toda noite, sempre que possível com minha mulher e minhas filhas, que se juntavam às primas e aos filhos de nossa irmã em clima permanente de animação. Tão a gosto dele, que sempre demonstrou prazer em ver a casa cheia. Em tais ocasiões, quando me sentia deprimido, tomava uma dose de cachaça e entrava em sintonia instantânea com o ambiente. Do lado médico, Fernando acompanhava os resultados de exames, avaliações de resposta e participava das modificações de tratamento, exatamente como faríamos se fosse outro doente. Durante todo o tempo, esteve absolutamente consciente da progressão do tumor, chegava a medir as lesões para quantificar-lhes a velocidade de crescimento. Por mais adversos que fossem os achados, reagia com a mesma serenidade racional. Nunca mais o vi chorar. Uma vez convidei-o para voltarmos a Campos do Jordão. Imaginei que talvez lhe fizesse bem um fim de semana na casa de que tanto gostava. A casa de Campos não representa mais nada. Aliás, nenhum lugar ou bem material tem significado algum. Quando o tempo é curto, o que interessa é estar atento aos pequenos prazeres, como ouvir o sabiá que me acordou essa manhã e aproveitar em toda a intensidade a companhia das pessoas queridas. No final de abril, emagrecido, começou a ter dores na região abdominal, controladas com analgésicos, que o deixavam mais sonolento e com dificuldade para movimentar-se, especialmente quando subia as escadas do sobrado em que morava. À noite, encontrava-o deitado no quarto ou no sofá da sala em meio às visitas, agora restritas aos familiares e a um pequeno grupo de amigos, em respeito à sua falta de disposição. Apesar de mais calado e das limitações físicas, ele não perdia o senso de humor e o gosto pelos comentários irônicos sobre a aparência e o comportamento das pessoas unidas ao seu redor. Jamais se ouvia dele uma queixa ou referência amarga a seu estado de saúde. Uma manhã, bem cedo, recebi um telefonema de minha cunhada contando que a noite havia sido difícil. Fui até lá. Encontrei-o no quarto, em penumbra, cochilando sob o efeito da morfina. Seu rosto magro parecia talhado por um escultor virtuoso. Passei-lhe a mão na cabeça pelada, ele abriu os olhos e sorriu. Aqui a esta hora? Marta me disse que a noite foi dura. Muita fraqueza, a respiração está pesada, precisei tomar 3 comprimidos de morfina. Peguei uma xícara de café. Ele fez uma análise detalhada da evolução, especialmente desfavorável nas últimas semanas, concluiu ter chegado a hora de ir para o hospital e quis saber se cometia algum erro de avaliação. Enquanto minha cunhada preparou a mala, permaneci à cabeceira da cama em vigília. Num dado instante, ele abriu os olhos e emitiu um ai expirado. Perguntei o que foi, tristeza? Não, quer dizer, sim, mas por me afastar de vocês. Alguns dias mais, tudo terá terminado para mim. Para vocês? Não. Você tem medo? Meu medo sempre foi cair fulminado por um infarto, uma embolia, eventos covardes que ceifam a vida sem oferecer oportunidade de reflexão. Por sorte, tive tempo de organizar minhas coisas e preparar meu espírito para o que está por vir. Nos últimos meses, pude entender melhor o significado de estar vivo. E isso me trouxe uma paz que você não pode imaginar. Alguns morrem ao nascer. Nossa mãe viveu 32 anos. Eu, 45. Não é tão pouco. Lógico que lamento me retirar, fui feliz no tempo em que tive para viver. Fui pai de 2 filhas, viajei, conheci o mundo. Nosso sonho de brincadeiras infantis, mas se estivesse com 90 anos, lúcido como me encontro, lamentaria da mesma forma. No Sírio-Libanês, as enfermeiras com quem Fernando mantiveram um clima permanente de respeito e camaradagem durante anos não saíam do quarto, solícitas, procurando atender seus mínimos desejos. Pela ternura do olhar, várias delas pareciam apaixonadas por ele. Queixava-se minha cunhada para provocá-lo.
No terceiro dia de hospitalização, meu irmão perdeu as forças para sustentar o peso do corpo e permaneceu restrito ao leito. As dores causadas pelo aumento do fígado e pela extensa disseminação óssea passaram a exigir infusões contínuas de morfina. Cancelei todos os compromissos para ficar ao lado dele, nem que fosse pelo conforto de segurar-lhe a mão enquanto dormia. O quinto dia coincidiu com o meu aniversário. Cheguei bem cedo, preparado para o pior. Ele passara a maior parte do dia anterior em sono profundo. Em alguns momentos, suspeitei que houvesse entrado em coma superficial. Para minha surpresa, entretanto, encontrei-o com a cabeceira levantada, ao lado de Marta, tomando colheradas de um mingau que Maria Helena lhe oferecia. Foi o primeiro a me dar parabéns. Apertei seu rosto com as duas mãos e lhe dei vários beijos na testa e na cabeça pelada. Ele disse que aqueles beijos na careca eram manifestação de regozijo, vingança pelas vezes em que se referira jocosamente à minha perda precoce de cabelo. Depois pediu que as mulheres nos deixassem a sós. Queria lhe agradecer por ter sido meu médico e meu irmão querido. Imagino quanto foi difícil para você desde o início. Nós sabíamos que a chance era mínima. Melhor assim, já imaginou quantos palpites eu daria se o médico fosse outro? Sabe o que mais me invejava em você como médico? A beleza física, brinquei. A sensibilidade para lidar com os doentes à beira da morte. Sempre admirei esse dom. Agora pude comprová-lo pessoalmente. Em seguida pegou minha mão, carinhoso. Fique tranquilo, estou sereno. Deixei tudo em ordem. Até testamento passei em cartório. Vai deixar para mim aquela camisa de linho cor-de-rosa? Além dela, meu capote de lã e todas as calças, magro como somos, não serviriam para ninguém da família. E para insistir na velha disputa sobre qual de nós era mais alto e mais esguio, acrescentou: vai precisar de uma costureira para encurtar a bainha das calças. Ao contrário, vou pedir para apertar a cintura. Ele sorriu, fechou os olhos e pegou novamente no sono, de mão dada comigo. Permaneci na cadeira ao seu lado, com a cabeça recostada na cama, até as mulheres retornarem. Numa das vezes em que abri os olhos, no final da tarde, ele se virou para mim em tom firme. Estou muito bem. Agora você vai para casa, pegar a Regina e jantar fora, para comemorar seu aniversário. Num bom restaurante, não faça economia. Foi a última vez que ouvi sua voz. Na manhã seguinte, ainda abriu os olhos 2 vezes, depois entrou em coma. A família se revezou ao lado dele o dia todo. Meu pai, doente e com dificuldade de locomoção, ficou em casa. Tarde da noite, logo depois que Maria Helena saiu com o marido, Marta, Narciso, Regina e eu sentamos ao redor do leito. Desde o começo da tarde, ele deixara de responder mesmo aos estímulos mais intensos. Agora respirava superficialmente, sem camisa, coberto por uma colcha branca de algodão. O quarto estava na penumbra, iluminado pela luz indireta da cabeceira. As pausas entre os movimentos respiratórios se alongaram. Coloquei o estetoscópio no peito do meu irmão, ainda a tempo de escutar. Tum-tá, tum-tá, tum. Esse é o Drauzio Varela, gente. Esse texto é muito bom. Esse livro é muito bom. E é isso. Obrigado.